Sempre interessante olhar o Arquivo Nacional, ainda mais na área dos OVNIs. Tá. Pera, o quê? Local de ocorrência: Duas Pontes, distrito de Diamantina. Data de ocorrência: 19 de agosto de 1962. Gente, o que tá acontecendo nesse desenho? 1 e 2. Rivalino e Raimundo ao pé do fogo. Ah tá, achei que era alguém mijando. Eu achei que tinha tipo dois caras mijando aqui. Aí no 3 tinha dois filhos menores de Rivalino dormindo. Porra, eles são bem grandes dormindo. Aí no 4 tem a trajetória da sombra na cozinha. 5 e 6 tem a posição do Raimundo e Rivalino pouco antes da desaparição desse. Aí no 7 tem posição dos objetos, pouco antes de se unirem para começar a girar. Nossa, eu não vou ler isso aqui, mano. Eu vou ler, vou começar a ler, e se eu achar interessante eu continuo. Se achar chato a gente passa. Ah, puta, pera aí. Calma aí. Tô jogando pra botar uma música de terror ambiental aqui. Alien. Boa noite. Em agosto de 1962, o relato de um menino pobre, analfabeto e tímido provocou uma enorme celeuma na cidade de Diamantina, repercutindo em todo o estado de Minas Gerais. Raimundo Aleluia, de 12 anos, órfão de mãe, auxiliava o seu pai Rivalino nas suas atividades de caçada e garimpagem, responsabilizando-se também pela assistência a 2 de seus 4 irmãos menores. Situada em Duas Pontes, distrito de Diamantina, estado de Minas Gerais, a residência da família Mafra era um casebre completamente isolado. Por dezenas de vezes o menino repetiu o seu relato ao tenente Wilson Lisboa, delegado de polícia do município, aos médicos, sacerdotes, jornalistas e a um sem número de pessoas que, apesar de refugarem a versão de Raimundo, ficaram impressionadas com a sua coerência e tranquila convicção. Ok? Alegava que seu pai Rivalino tinha desaparecido ante dos seus olhos, cercado por um redemoinho de poeira amarela levantada por 2 pequenos objetos, postados à porta do casebre, e chorava mansamente, convencido que seu pai jamais voltaria. Logo após a desaparição do pai, Raimundo procurou vestígios seus na vizinhança e foi chamar o senhor João Madalena, funcionário de uma fábrica distante. Chegando esse amigo ao local da desaparição, uma clareira de terra batida, notou ele que parecia ter sido cuidadosamente varrido, numa área cujo raio media 5 metros. As buscas, já sob direção da polícia, começaram no mesmo dia e continuaram por muito tempo. Cães amestrados da polícia militar chegaram de Belo Horizonte, mas não encontraram rastros do garimpeiro. Os voos das aves de rapina eram acompanhados atentamente, como possível indício para a localização do corpo de Rivalino. Caralho, o cara sumiu agora, tô interessado mesmo. Achei que ia ser só uma historinha. O cara sumiu. O cônego João Ávila Garcia, vigário de Diamantina, apesar de não acreditar na versão do menino, revelou que na semana antecedente ao desaparecimento de Rivalina, um funcionário do Departamento de Correios e Telégrafos, do Sr. Antônio Rocha, avistou 2 bolas de fogo voando em círculos, a grande velocidade e baixa altitude, exatamente sobre Duas Pontes, onde residia o garimpeiro. O Sr. Antônio Rocha confirmou ao repórter do Diário de Minas essa comunicação. Após o exame clínico efetuado em Raimundo, o médico Dr. João Antunes de Oliveira revelou nada ter descoberto de anormal, além do estado de desnutrição.
O menino pareceu-lhe em boas condições mentais. Ok. E pra onde essa história vai agora? Pra onde o pai fugiu? Por iniciativa do juizado de menores, Raimundo foi conduzido a Belo Horizonte pelo comissário Antônio Cruz. Nessa capital, ele repetiu a história com os mesmos detalhes, inclusive pro Cicoane. Antes de interná-lo... Vamos lá, vamos chegar na história já já. Antes de interná-lo no João Pinheiro, Instituto para Proteção e Instrução de Menores Desvalidos, o juizado providenciou exame psiquiátrico e testes psicológicos, cujos resultados em nada contribuíram para solucionar a questão. Vamos lá. Depoimento do moleque. Raimundo diz que cerca das 20 horas de 19 de agosto de 1962, ele estava em casa com seu pai Rivalino, num cômodo da residência, onde dormiam 2 de seus 4 irmãos menores. Essa imagem, cadê a imagem? Vamos ver aqui a recriação. Aqui eles estavam no quarto, dormindo, e os dois estavam de pé. Ele e o pai estavam agachados em torno de um pequeno fogo que fizeram no chão de terra batida do quarto, próximos a uma porta que liga o mesmo à cozinha. Aqui. Beleza. Em certo momento, seu pai lhe chamou a atenção para uma sombra escura e indefinível que deslizava silenciosamente pela cozinha, na direção de um outro cômodo. Essa silhueta foi descrita como tendo 4 pernas, mas dela o menino nada pôde precisar, afirmando apenas que tinha alguma semelhança com um homem a engatinhar. A guise da cabeça, o menino descreveu na sombra um topete, querendo dizer alguma saliência que teria se virado na direção do quarto, ao passar pela porta, dando a Raimundo e seu pai a impressão de terem sido observados. Em seguida, o Sr. Rivalino levantou-se, indo até a porta onde a sombra se mostrava, e um pouco além, nada conseguindo divisar. Era o Neymar? O menino admite que o medo poderia ter impedido o seu pai uma revista do... alguma coisa escuro. Uma revista no resto do casebre escuro. Mas garante que as trancas internas das 2 únicas portas, uma na cozinha e outra na sala, estavam fechadas. Nossa, que música é essa, mano? Ok, essa é boa. Voltando pro quarto, o Sr. Rivelino viu-se na impossibilidade de dormir, assim como seu filho. Em certa altura, ouviram ambos vozes humanas, grossas e enroladas, citando o nome do Sr. Rivalino e dizer que iam matá-lo se não saísse de casa. Que iam matá-lo assim que ele saísse de casa. Ouviram também um ruído semelhante ao de um despertador, proveniente de fora da casa. O garimpeiro e seu filho atravessaram a noite sem dormir. Caralho. Ok. Pra onde essa história vai, mano? Às 6 horas da manhã seguinte, segunda-feira, Raimundo se preparou para sair de casa e buscar a montaria do seu pai no terreiro anexo. Ao abrir a porta da cozinha que dava pro terreiro, se deparou com 2 pequenos e estranhos objetos pousados no solo, a poucos metros de distância. Diferindo na cor, eram idênticos quanto a forma e tamanho. Ambos tinham forma ovalada e mediam entre 40 e 50 centímetros no diâmetro maior. A existência de um pequeno apêndice numa das extremidades de cada objeto, conjugada à forma dos mesmos, faz lembrar a Raimundo as figuras de tatus. Esses apêndices, do tamanho de um dedo, tinham uma forma tubular, segundo a descrição do menino. E, tal qual rabichos, projetavam-se das partes traseiras dos objetos, as quais estavam um pouco suspensas do solo. Que seriam essas 2 paradas aqui, peraí. Esses 2 objetos aqui. Ok. No momento em que Raimundo os percebeu, esses apêndices apontavam para a porta, ou seja, para uma pessoa. Para sua pessoa. Em seguida, quando o Sr. Rivalino chegou à porta, atendendo ao chamado do seu filho, os tubos apontavam para a direção oposta, indicando que os objetos teriam virado. Um dos objetos era inteiramente negro, fosco. O outro era rajado de branco e preto, com listas iguais em largura e traçadas transversalmente ao dianteiro
matop do objeto. Mator ao diâmetro maior. Transversalmente ao diâmetro maior do objeto. Essa descrição foi feita pacientemente, com auxílio de um retrato falado. Ok. O senhor Rivalino, logo ao perceber os dois objetos colocados lado a lado a 1 metro de distância do outro, admirou-se soltando a frase: "Que será isso?" E recomendou ao filho que não saísse pela porta. E tendo ainda na mão a faquinha e o fumo com que preparou o seu cigarro de palha, o senhor Rivalino se aproximou lentamente dos objetos, afirmando ao seu filho que ele não parecia demonstrar medo. A aproximação de Rivalino, os dois objetos se uniram lateralmente, com um som surdo, e começaram a girar em conjunto, velozmente, e levantando logo um redemoinho de poeira amarela, a qual envolveu Rivalino, sem atingir o filho. Esse declara que, além do surdo ruído durante o choque dos objetos, o único ruído que ouviu foi o zumbido do vento, que levantava a espiral de poeira. Era o Taz. O pai dele virou o Taz, mano. Tendo essa impedido que o Raimundo enxergasse tanto os objetos quanto seu pai, que não reapareceu quando cessou o redemoinho. A Brublé. Caralho! Após meses de investigação, surgiu a notícia de que o esqueleto do Rivalino foi encontrado. O jornal A Estrela Polar afirma que, no terceiro dia do carnaval, 5 caçadores encontraram, bem perto do casebre de Rivalino, em um lugar de difícil acesso, a sua ossada. Caiu por terra o conto da carrochinha. Da carochinha. Falta agora esclarecer o resto, diz o jornal. Os grifos são nossos. Em verdade, diremos nós, o resto que falta esclarecer é praticamente tudo. As explicações convencionais se reduziam a 2. O Rivaldo teria fugido ou teria sido vítima de sequestro e ou assassinato. O primeiro caso, a história apresentada pelo filho, seria um álibi para irar... Eu não consigo ler isso. Um álibi criado pelo próprio Rivalino, para cobrir a sua fuga. No segundo... Seria a participação do filho, para cobertura de um episódio que, estranhamente, contrariava o interesse e a segurança do mesmo. Ele demonstrou gostar do pai e acabou ficando sozinho com os 2 irmãos menores. Tá, não vai ter conclusão. Eu achei que ia ter uma conclusão interessante. Era literalmente só um caso. Quanto ao esqueleto encontrado, se encontrado, que tipo de exame possibilita relacionado ao Rivalino? Se a ossada foi descoberta perto da sua moradia 6 meses depois, como se explica que seu cadáver não fosse encontrado após dias de buscas minuciosas enquanto era devorado pelos urubus e outros animais necrófagos? O cadáver não seria consumido por animais se tivesse enterrado, mas então o prazo de 6 meses seria insuficiente para que restasse apenas o esqueleto limpo. Caso esse seja realmente do Rivalino, resta a hipótese de que sua carne tenha sido consumida de forma total e quase instantânea por meios não convencionais. Parece, portanto, que do caso Duas Fontes tudo resta a explicar. Acabou. Então, fica esse mistério aí que eu achei que ia levar pra algum lugar, não levou pra lugar nenhum.